Muito bem, começando mais um episódio aqui da Feira do Empreendedor 2025, o podcast O Negócio é o Seguinte, sendo gravado desde o primeiro dia. A gente está chegando no finalzinho da feira, mas ainda tem muita coisa legal, tem boas palestras, bons talks. Como agora há pouco teve o talk do Jonatas Aguiar. Tudo bom contigo, cara? Tudo ótimo, Fred. Obrigado pelo convite. Cara, obrigado pelo seu tempo. Saiu agora do palco, ele falou sobre inteligência artificial no talk Vendas na Era da Inteligência Artificial. Vamos falar um pouco desse tema. Inclusive, a gente falou bastante já de inteligência artificial, mas nunca é demais porque está super procurado pelas pessoas que estão ouvindo o nosso programa e também por quem tem visitado a feira. Bom, apresentando um pouco mais do Jonatas, ele tem mais de 15 anos de experiência, construiu uma carreira ajudando empresas a transformar inovação em receita e a usar dados, processos e inteligência artificial para vender mais e melhor. Hoje, ele é Head de Sales Engineer na TOTS TV e lidera iniciativas que unem estratégia e tecnologia para impulsionar a performance comercial de milhares de empresas no Brasil. Vocês perceberam que eu li textinho do LinkedIn dele ali, hoje tivemos bons papos sobre o LinkedIn hoje, inclusive, aqui juntas. Cara, obrigado pelo seu tempo. Olha só, inteligência artificial só se fala nisso, bicho. Loucura. É sem dúvida o tema mais hypado do momento. E eu fiquei impressionado esses dias quando eu fui no supermercado e vi lá sabão de lavar roupa com inteligência artificial. Você falou, cara, o que está acontecendo? Não, tu tá exagerando. Absolutamente tudo hoje envolve inteligência artificial. E um pouco do propósito, do tema que eu trouxe aqui para a Feira do Empreendedor foi justamente isso. Como que a gente aterriza esses contatos, esses conceitos, como que a gente aterriza tudo isso e transformar isso em resultados. Porque a inovação ela só tem valor quando ela gera resultados tangíveis. Sim. Se não tem resultados tangíveis, a inovação não tem valor. Então, a gente falou bastante sobre isso nessas duas palestras, nesses 2 dias. E pensando no nosso ouvinte, que normalmente é o empreendedor de um pequeno negócio, qual é o primeiro passo que ele pode dar para conseguir adaptar a rotina dele ou o produto dele com ferramentas de inteligência artificial? Porque quando a gente fala de inteligência artificial, a primeira coisa que vem à cabeça é o quê? ChatGPT, Sim. Criação de conteúdo. Mas vai muito além disso, né? Muito bem colocado, Fred, porque até na minha palestra eu comecei perguntando, né, quem usou ChatGPT aqui? Todo mundo levantou a mão. Todo mundo. E aí quando eu pergunto quem usou ChatGPT para ajudar a escrever um e-mail, todo mundo levanta a mão. E aí a gente nota uma subutilização da tecnologia. Uhum. A gente tem tecnologias fantásticas à nossa disposição, mas a gente está usando ela basicamente como um corretor de texto, Sim. quando na verdade a gente poderia estar utilizando com outras ferramentas. A minha principal dica é: procure ferramentas que usem inteligência artificial. A maioria das empresas, principalmente olhando o microempreendedor, ele não é uma empresa que ele tem a capacidade de desenvolver tecnologia, Sim. mas ele tem a capacidade de escolher as tecnologias que melhor vão apoiar os seus negócios, que melhor vai apoiar nesse momento. E é sobre isso que a gente falou muito, como que a gente utiliza inteligência artificial para encontrar os clientes que têm maior probabilidade de comprar o teu produto. Sim. Como que a gente utiliza inteligência artificial para saber qual que é a jornada de compra do seu cliente e como que você consegue replicar isso para clientes que têm as mesmas características, ou para encurtar o ciclo de venda. Como que a gente pode utilizar a inteligência artificial para replicar as comunicações mais assertivas através de teste AB? Então eu faço um teste com um grupo e com outro grupo para saber qual que é a comunicação que é mais efetiva para cada perfil. Então a gente tangibilizou muito. Esses são alguns dos exemplos de aplicação de inteligência artificial e principalmente olhando dentro dos produtos da TOTS, né? A gente tem diversas plataformas de LMM hoje. Sim. E a gente não sabe qual que vai ser a melhor. Sim. Mas o importante é você estar sempre utilizando essa tecnologia, sempre testando para ver o que vai estar mais adequado para o perfil do negócio. Do teu Pois é, cliente. e eu queria que você explicasse para quem está nos ouvindo qual que é a diferença de um sistema automatizado para uma inteligência artificial, a questão do aperfeiçoamento, de como ela vai se desenvolvendo e vai melhorando e vai sendo cada vez mais assertiva, né? Fred, vou dar um exemplo, tá? A gente tem uma solução dentro da TOTUS, que é o RD Conversas, que é uma solução para gerir as conversas via WhatsApp. A maioria das empresas hoje já tem um atendimento via WhatsApp. É muito pouco provável que você conheça alguma empresa que não tem um telefone de WhatsApp e um contato ali pelo WhatsApp. Sim. Né? E o RD Conversas ele ajuda a empresa a ter essa curadoria através do WhatsApp. Né? Como que se aquele contato não fosse feito com o vendedor e sim com a empresa, fortalecendo a institucional da empresa. Sim.
E quando a gente começou a pulverizar, popularizar essa tecnologia, era muito comum os conhecidos chatbots, né? Os bots de atendimento. Então você conversava ali com o chatbot, você selecionava a opção que você queria, então digite 1 para falar com o financeiro, digite 2 para falar com vendas. Esse é um sistema automatizado, é diferente. Exatamente. Qual que é a diferença quando a gente coloca um agente de inteligência artificial nesse contexto? Eu consigo trazer uma linguagem natural para o cliente. Uhum. Então ele fala, olha, eu preciso de uma segunda via do meu boleto. E eu já identifico qual que é a área da empresa que ele tem que conversar. Eu já consigo identificar o cliente e já passar ali para um atendimento com uma informação muito mais qualificada. Uhum. E eu posso evoluir nesse processo também. Eu posso conectar essa inteligência artificial, além de uma base de dados, uma base de conhecimento, eu posso conectar ela a sistemas também. Então eu posso automatizar no nível em que um cliente solicita uma segunda via de um boleto e eu já identifico aquele cliente através do número que ele está falando comigo, acesso o sistema, avalio qual que é a nota fiscal e já falo assim, olha, é dessa nota fiscal? Se sim, eu já encaminho para ele. Uhum. Eu posso fazer isso através de um áudio também, né? O cliente manda um áudio ali para o WhatsApp, a inteligência artificial interpreta essas informações e faz esse processo. Então, essa é a grande diferença de uma automação convencional, que, na verdade, já é um grande ganho. Muitas empresas ainda nem chegaram nesse nível, mas quando eu falo de assistentes de inteligência artificial, vou para um outro patamar, vou para um outro nível de ganho de produtividade e de satisfação do cliente. Um exemplo que eu gosto, sabe, Jonathan, é de videolocadora, que a gente alugava filmes, né? Normalmente eu trabalhei como atendente de videolocadora ali perto da padaria Viena, tinha uma locadora ali do outro lado da rua. E você se destacava entre os clientes quando você percebeu o gosto do cliente. Eu falei, o cara gosta mais de comédia. Então, quando saiu um filme do Jim Carrey, tu lembrava do cliente e tal, às vezes tu dava uma telefonada, porque não tinha o WhatsApp, aquela coisa toda. Esse atendimento, ele com os dados vai ficando cada vez mais personalizado. A diferença da automação, né, digite 1 para receber isso, digite 2 para receber aquilo, agora é o chatbot. O chatbot ali, a inteligência artificial, identificando, às vezes, o que ele comprou, o perfil dele, o time que ele torce, se chegou um produto novo, ela vai indicando. Mas, para isso, precisa de quê? Alimentar, né, cara? Precisa usar. E você usou um termo que é matador nesse contexto. Personalização. Eu costumo dizer em algumas das minhas palestras que a gente está saindo da era da persona para viver a era da pessoa. Então não é aquele cenário onde eu vou definir uma persona que a minha empresa tem, de uma série de características e falar assim, olha, eu vou desenvolver conteúdo para essa persona. Eu vou falar assim, cara, o que o Fred gosta? Ele é um cara que quando compra da minha empresa, que tipo de produto que ele compra? Ele compra produto em promoção, ele compra produto de lançamento, ele compra sazonalmente, ou ele é um cara que compra de forma recorrente comigo, e eu consigo entender essas características e automatizar essa comunicação baseado no Fred. Então é o que a gente chama de personalização em massa. Eu não vou criar uma persona e desenvolver uma régua de comunicação para aquela persona. Eu vou entender as características individuais de cada cliente, de cada consumidor que se relaciona comigo e fazer uma comunicação direcionada para ela. E isso vai até além, tá? Eu consigo entender e falar assim, cara, o Fred ele é um cara que ele lê as minhas mensagens quando eu mando o WhatsApp para ele às 9 da manhã. O Fred é um cara que pouco provável lê a mensagem quando eu mando para ele 8 da noite. Então eu consigo até entender qual que é o melhor momento para te mandar essa comunicação. É o que a gente diz da mensagem certa, da pessoa certa, na hora certa. Então você que é empreendedor, imagina o tempo que você ganha, né, para adquirir conhecimento, para focar em outras coisas, para descansar. Sim. Ontem a gente conversando também sobre inteligência artificial, um dos palestrantes, o Juliano Kimura, ele falou algo muito interessante. A gente vai trabalhar cada vez menos. Quando ele fala cada vez menos, a gente vai ter mais tempo para aprender, mais tempo de lazer, porque as ferramentas vão estar trabalhando para nós. Exatamente. Os trabalhos que são repetitivos, que não precisa de criatividade, que não precisa de inovação, eles tendem a ser realizados por inteligência artificial. O que eu falo é que é um copiloto, é um produto, é um assistente que vai te ajudar nesse processo em atividades repetitivas. E te dá tempo, libera tempo para você concentrar no seu negócio, para você concentrar naquilo que é importante. Na TOTVS, a gente acredita que a inteligência artificial ela vai definir as tendências para o futuro, mas de fato o que vai mudar o jogo é a inteligência artificial em conjunto com a inteligência humana. E o que você viu de mais surpreendente nos últimos tempos de utilização de inteligência artificial? Olha, o que eu tenho visto de mais impressionante quando fala de inteligência artificial é a capacidade que ela tem de fazer predição de comportamento de consumidor.
talvez avaliando critérios que a gente nem consegue identificar o motivo pelos quais eles vão acontecer. Aham. Mas, baseado no volume muito grande de informações, ela consegue avaliar e falar assim, olha, é provável que o Fred compre uma bicicleta no mês que vem. Aham. Pô, mas o Fred não está nem procurando bicicleta. Não, tudo bem. Mas olhando jornadas de compra de centenas de milhares de consumidores que compraram bicicleta nos últimos anos, eles têm uma jornada que é muito parecida com essa que o Fred está passando. Sim. Então é muito provável que nos próximos meses ele se interesse na bicicleta. E com base nessas informações, qual que é a empresa que vai se destacar? Aquela que começar a se posicionar para você de forma antecipada, né? Que a gente passa aquela fase do desconhecido. Então se coloca ali como fornecedor de uma indústria de bicicleta, se coloca como autoridade nesse conceito que pode ajudar o Fred a escolher a melhor bicicleta para ele, entender qual que é o tipo, qual que é o tamanho do aro, qual que é o tamanho da roda, se é uma bicicleta para mobilidade urbana ou se é uma bicicleta para mountain bike. Então as empresas que tiverem acesso privilegiado a essas informações, elas vão começar a trabalhar o processo de compra cada vez mais cedo nos consumidores. Sensacional, cara. Assim, antes de terminar, que eu falei que era rapidinho, lá no começo você deu o exemplo do sabão em pó e eu esqueci de perguntar, como assim sabão em pó com inteligência artificial? Não faço a menor ideia. Provavelmente ele deve ter sido feito com inteligência artificial. Mas boa. absolutamente tudo hoje tem inteligência artificial. E então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, É. porque nem sempre aquilo que usa inteligência artificial vai ser o melhor Uhum. para aquele momento ou para aquele produto, né? Então tem que tomar muito cuidado com o que é hype e sempre eu falo, a tecnologia ela tem que te ajudar. Se ela não conseguir trazer critérios claros e objetivos de como que está ajudando, provavelmente não está no momento de você aderir a essa tecnologia. Maravilha, Jonathan. Obrigado, bicho. Obrigado. Eu que agradeço o aula, convite, hein? Fred. E muito Adorei. obrigado a todos aí. E quem quiser saber mais sobre isso, basta acessar o site da TOTUS. E lá a gente tem um segmento específico para como que a inteligência artificial tem apoiado os nossos clientes a serem mais competitivos. Maravilha, pessoal. Ó, muito obrigado, Jonathan. Muito obrigado a você que ouviu mais esse episódio. Eu volto já já. Tem coisa boa por aí hoje ainda, hein? Tchau.